especialmente a diretoria de outorgas, pode nos falar um pouco mais da vivência da secretaria na realização daqueles contratos de adesão com terminais de uso privado e dar algumas consequências advindas desse contrato de adesão que hoje, por conta da portaria 1064, vem com uma cláusula suspensiva da eficácia do contrato quando não se consegue tempestivamente, ou melhor, dentro desse processo de adesão de outorga do TUP, realizar a cessão também do espelho d'água ou até mesmo da área em terra do terminal. Esse e alguns outros assuntos podem ser levantados pelo Dr. Fábio Lavor. Muito grata com o aceite desse convite. Te passo a palavra. Por favor, fique à vontade para explorar o tema da forma que melhor lhe convier. Boa tarde, doutora Beatriz. Boa tarde a todos os colegas aqui nessa nossa mesa virtual. Na verdade, a gente que agradece o convite do ABDF para a Secretaria e para o Ministério de Infraestrutura, de um modo geral. É muito importante esse tipo de debate, esse tipo de discussão, para que a gente possa efetivamente aperfeiçoar os nossos instrumentos regulatórios, né? Normativos e, enfim, todo, no caso específico, algumas portarias. E, antes disso, para que a gente tenha claramente o caminho para onde a gente deve seguir, importante esse debate franco, esse debate técnico, porque aí isso nos permite ter segurança e ter tranquilidade de ajustar esses nossos entendimentos e, consequentemente, os normativos. Doutora Beatriz, você colocou uma fala que eu acho que é extremamente oportuna para a gente, em especial no setor de terminais privados. É um tema não tão novo, mas que está sempre em voga. Eu acho que desde a MP 595, lá em dezembro de 2012, passando pela Lei de 215, depois o Decreto 8033, depois o Decreto 9048 e as N portarias que nós tivemos, eu acho que é um tema que a então Secretaria de Portos, né, hoje Secretaria Nacional de Portos e Transportes Aquaviários dentro do Ministério, a gente não se furta nunca a discutir, a melhorar, a aperfeiçoar, porque, enfim, o grande recado que foi dado lá em dezembro de 2012 e que ainda é válido, ainda é uma bandeira nossa enquanto Ministério, que na verdade é cada vez mais válido, precisamos dessa parceria com o setor privado. Então, se a gente imaginar, primeiro, você tinha lá atrás um número, algo em torno de 130, 140 contratos de autorizações de terminais privados, hoje nós temos mais de 250 contratos desse tipo. Só nesse ano já foram assinados algo em torno de 20 contratos, ultrapassando 4 bilhões, desculpe, ano passado, mais de 20 contratos, ultrapassando 4 bilhões de investimentos, né? Esse ano já assinamos 8 contratos, sinalizando algo em torno de 600 milhões de reais de investimentos também, além de 11 declarações de adequação, que só essas declarações, ao terem os seus processos conclusos, terão mais de 10 bilhões de reais de investimentos também. E no ano de 2019 foram mais de 21 contratos assinados também, representando algo em torno de 2 bilhões de reais. E isso são cifras que a gente, governo, não tem como investir. A gente não tem essa disponibilidade orçamentária, a gente não tem essa disponibilidade financeira. Eu lembro aqui que na época que a gente era um ministério, que a gente teve o maior orçamento, nosso orçamento era algo em torno de 1 bilhão de reais por ano, que nós nunca conseguimos executar 100% do nosso orçamento. Então, quando eu falo que no ano foram autorizados 4 bilhões, no ano seguinte eu tenho perspectiva de autorizar mais 10 bilhões, eu estou falando aí de 20 anos de orçamento público, na época que o orçamento era alto. Então, ou seja, não tem um caminho diferente que não seja a parceria com o setor privado, seja por meio dessas autorizações, que nós estamos falando aqui especificamente hoje, seja por meio dos contratos de arrendamento também, que são os contratos que a gente tem feito também de licitações sucessivas, já com a próxima rodada agora em abril desse ano, e seja por meio das desestatizações, que é o grande programa que a gente tem apostado muito agora e que é um dos carros-chefes aqui do Ministério, né? Como fizemos na semana passada a audiência pública da CODESA, Companhia de Docas do Espírito Santo,
Estamos já com estudos avançando em Santos, São Sebastião, em Itajaí, agora na Codeva também. Então, a expectativa é de ampliar e fortalecer cada vez mais essa parceria com o setor privado. Dito isso, se eu quero parceria com o setor privado, vocês sabem, o que é que eu preciso? Eu preciso ter segurança regulatória, eu preciso ter contratos claros, eu preciso ter regras claras e eu preciso ter um fluxo muito bem definido e competências muito bem estabelecidas entre o que é que se espera desse parceiro privado, o que é que se espera de atuação do nosso ministério e o que é que se espera de atuação também da agência reguladora, fora os demais órgãos que são intervenientes, como órgãos de licenciamento ambiental, a própria SPU, que está conosco aqui hoje, que tem um papel importantíssimo nesse processo de autorização. Então, a gente tem que deixar claro para o mercado qual é a regra do jogo. E é isso que a gente tem buscado fazer. Desde lá atrás, quando a gente colocou as primeiras portarias, a portaria 110, que depois foi evoluindo. Temos agora, mais recentemente, a 1064, que foi publicada ao longo do ano passado, mas que essa própria 1064 também, a gente não se furta a aperfeiçoar e aprimorar. Eu cito aqui que ontem nós tivemos uma reunião específica com a ATP, que está aqui presente também, trazendo alguns pontos que, e na visão da ATP, são pontos importantes para serem aperfeiçoados. E esse é o nosso interesse, realmente receber esses pontos, discutir. É claro que isso vai passar por uma discussão muito forte, mas perceba que no final do dia, o nosso objetivo é o mesmo, é ter esses contratos assinados, ter esses investimentos sendo executados e, de novo, ampliar essa parceria. Indo mais especificamente para as resoluções, para as cláusulas suspensivas, o que é que a gente enxerga? A gente tinha lá atrás, e lá atrás que eu falo, no começo dessa mudança legal, no final de 2012, ao longo do ano de 2013, a gente passou, digamos assim, por um grande sobressalto no aspecto regulatório. Foi uma mudança grande. O fim da distinção entre carga própria e carga de terceiro provocou realmente uma enxurrada de pedidos, o que é muito bom, que era isso que a gente queria, mas causou a necessidade de uma maior interlocução entre a então Secretaria de Portos, a ANTAC e os outros órgãos que trabalham nesse processo. E tinha muito uma situação que era o seguinte: havia uma leitura ou interpretação aqui no Ministério que se dizia assim, não, espera aí, a gente só vai dar outorga quando a SPU der a sessão definitiva. E havia quem dissesse, só pode dar outorga também, assinar o contrato de adesão, quando o órgão de meio ambiente tiver pelo menos emitido a licença prévia. E do outro lado, havia a mesma preocupação. Os órgãos de licenciamento muitas vezes diziam, a gente só vai emitir uma licença de autorização, uma licença prévia de instalação, ou, enfim, o que seja licença prévia, se já houver uma sinalização clara do poder concedente, da então Secretaria de Portos, para que a gente saiba que aquele projeto, aquele pleito, do ponto de vista portuário, está adequado. E isso era muito ruim, porque o empreendedor ficava, peraí, então eu converso primeiro na ANTAC, eu converso primeiro no IBAMA, eu converso primeiro na SPU, eu converso primeiro na Secretaria de Portos, ficava um dilema. E o que é que a gente foi tentando evoluir, e esse processo de evolução continua nos dias de hoje? A gente quer sinalizar que nós, poder concedente e responsáveis por esse planejamento do setor portuário, nós estamos dispostos a dar o primeiro passo e dizer, sim, do ponto de vista portuário, do ponto de vista do nosso planejamento, esse empreendimento está plenamente adequado. E para isso, como é a melhor forma de sinalizar? Assinando o contrato de adesão, deixando claro que o empreendedor já tem direito, já está ok, já está plenamente kit, digamos assim, com o nosso setor. Agora, perceba o seguinte, que para que o empreendimento fique plenamente pronto, é preciso que uma série de outros atores estejam também manifestando sua posição. E aí a gente volta para aquela questão. Então, o que é que eu faço? Eu espero que o outro ator sinalize a sua adequação, ou eu já dou o primeiro passo? Então, qual é a leitura do Ministério? Eu vou dar o primeiro passo. Em alguns casos, a gente consegue dar o primeiro passo pleno. Quando esse empreendedor
já nos traz todas as declarações e todos os documentos prontos. Perfeito. Em não havendo toda a documentação pronta, não tem problema. A gente segue, como a gente quer dar essa sinalização, a gente segue com a assinatura do contrato e diz, espera aí, o contrato portuário, o ok portuário você já tem. Se há uma necessidade de uma manifestação de outros órgãos, ok, vá buscar essa manifestação nos outros órgãos, é natural, mas já chegue nesse outro órgão, deixando claro que, do ponto de vista do Ministério da Infraestrutura, você já tem o seu instrumento de outorga. A nossa leitura é que isso facilita. E aí, com isso, a gente tem tentado, muitas vezes, e aí conto com o apoio da nossa conjunta, a doutora Camila aqui do lado, vai poder falar em seguida, a gente tem buscado pensar realmente fora da caixinha, tentar buscar soluções, às vezes, em cada um dos casos, para que a gente possa seguir nesse intuito. Claro que, em alguns casos, a gente tem limitações, somos atores públicos, estamos limitados enquanto atuação pelas leis e decretos, mas, tirando isso, o que nós temos buscado vamos criar maneiras, vamos criar mecanismos para sinalizar para o mercado que há esse interesse, do ponto de vista portuário, de uma maior oferta de serviço, de uma maior oferta de infraestrutura, de uma maior oferta de operação portuária. Porque com isso a gente vai chegar no nosso grande objetivo, que é melhorar a logística do país, que é reduzir o custo do Brasil do país. Então, quando a gente fala de criar cláusulas suspensivas dentro do contrato, o pano de fundo dele quero colocar no contrato algumas exceções, mas mais do que isso, eu quero me permitir assinar o contrato nesse momento. Porque o caminho, em tese, mais fácil seria o seguinte: não, se eu não tenho esse documento, então eu não assino contrato nenhum. Eu deixo para assinar esse documento, esse contrato de adesão, apenas quando tiver com todo o checklist ok. Como o nosso racional é o contrário, a gente já assina, coloca a cláusula suspensiva para dizer, do nosso ponto de vista, você está ok, siga com a sua busca nos demais órgãos, porque nós não temos ingerência nos demais órgãos, cada um tem a sua competência legal também instituída, mas conseguimos sinalizar que, do ponto de vista portuário, já estaria adequado e já estaria de acordo. Então, quando a gente trabalha com cláusulas suspensivas, o grande objetivo é esse, tentar criar um tipo de solução. Logicamente, a gente, com isso, consegue resolver uma boa parte das situações, mas, infelizmente, a gente não consegue resolver todos os problemas. Então, alguns casos concretos, infelizmente, a gente fica impossibilitado de assinar o contrato, mas, na maioria dos casos, a nosso ver, a gente entende que isso permite o segmento do pleito e isso tem sido bom para o mercado. E, de novo, por fim, para já encerrar minha primeira participação e passar para os panelistas e até termos mais tempo para o debate. Grande recado, não temos nenhum problema em discutir essas questões. De novo, na nossa leitura, o objetivo de todos que estão aqui é o mesmo. A gente quer, de novo, assinar os contratos e fazer com que os investimentos aconteçam. Se para isso precisamos fazer um ajuste de rota para um lado ou para o outro, ok, estamos abertos ao diálogo, estamos abertos à discussão e estamos prontos para continuar aperfeiçoando os nossos instrumentos. Doutora Beatriz, eu acho que, como primeira fala, eu vou me encerrar por aqui, para também não ficar muito longo, e permaneço à disposição para o debate em seguida, para responder algumas perguntas que, porventura, surjam. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Abraço aos meus colegas painelistas. Perfeito. Eu fico muito contente de ouvir sempre esse posicionamento da Secretaria de Portos, da intenção de ser parceiro do terminal privado e não um oponente, né? Então, a gente percebe a sinalização positiva e que é importante ter esse tipo de comunicação com o mercado para que se entenda que a prática, às vezes, pode destoar um pouco da intenção e talvez esse tipo de diálogo possa aparar essas aderências que venham a surgir. E como essa questão é muito jurídica, a nossa próxima convidada, que é a doutora Camila, consultora jurídica vinculada ao Ministério da Infraestrutura, também agradeço imensamente o aceite ao nosso convite. Acho que ela tem um desafio aí para conversar conosco agora um pouquinho de como é a estrutura desse contrato,
como que era feito antes e como que é agora, e se já tem, no caso concreto, alguma dificuldade, alguma questão a ser superada e ou soluções que a Conjur já está aventando para tentar facilitar a tramitação desses contratos. Doutora Camila, muito bem-vinda, te passo a palavra, fique à vontade. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite, né? É sempre bom o debate e ouvir ideias, essa troca, né? No dia a dia, às vezes a gente ali na consultoria é tão corrido. Então, aqui é um ambiente muito bom até para a gente colher, né? Essas impressões, talvez, das nossas manifestações, da construção do que a gente tá querendo, né? Como você disse, às vezes a gente tem um objetivo, o objetivo pode não ter, a gente não pode ter alcançado, né? Mas aí a gente vai sempre ajustando ao que é possível, claro. Então, dito isso, né? Vamos explicar um pouco a orientação da consultoria jurídica, né? Quanto à inclusão de uma condição suspensiva ao contrato de autorização, né? Contrato de adesão das instalações portuárias. Olha só para começar, por que a gente colocou essa condição, né, que nós recomendamos a inclusão? Antes do decreto, da alteração do decreto de portos, o 9.048, a gente tinha uma resolução da ANTAC, né, que ela exigia para todos os casos a certidão de disponibilidade dos espelhos d'água, né? E todo mundo deveria apresentar, além dos outros requisitos, direito de uso e fruição, né, do terreno, toda essa questão. Com o decreto 9.047, foi retirado o termo de comprovação do direito de uso e fruição da área e foi substituída pelo terreno, né? Direito de uso e fruição do terreno. E ante essa alteração, a ANTAC ela mudou a sua resolução para falar que essas certidões de disponibilidade de espelho d'água elas só deveriam ser apresentadas quando houvesse um problema de viabilidade locacional, né? Para a instalação de mais de um clube, por exemplo. E isso foi já gerando uma discussão internamente no âmbito da área técnica da ANTAC, no âmbito da área técnica do Ministério. Foi feita uma consulta à época para a consultoria, se era possível não exigir a certidão. E tudo isso gerava em torno do direito de uso e fruição. Direito de uso e fruição é o terreno, é a área, envolve espelho d'água, não envolve? Como é que a gente pode resolver isso, né? E, na verdade, bem claro, assim, o terreno é terreno, né? Terreno não inclui a água, né? Não inclui o espelho da água. A gente entende que não inclui. Então, a gente diz, olha, não precisa, de fato, você comprovar espelho d'água. Entretanto, tem uma decisão judicial em que o judiciário entendeu que, ao autorizar, né, a exploração, você firmar, o poder concedente firmar através do contrato de adesão, você estaria já concedendo o espelho d'água para a exploração daquela área, o que é equivocado, porque a Secretaria de Portos, né, Nacional de Portos, o Ministério da Infraestrutura, ele não tem a gestão dessas áreas. Então, foi por uma questão de precaução, na verdade, de falar o que já era. Eu não posso construir um espelho d'água se eu não tiver com a minha seção de uso já regularizada. Então, foi uma precaução de dizer, olha, tudo bem,
você já comprovou aqui do terreno, que é o que a lei exige, o decreto exige, tudo bem. Entretanto, você só vai poder utilizar o espelho d'água depois que você tiver regularizado. E a nossa autorização, a condição, até um colega advogado me perguntou, mas vocês estão... E se eu quiser construir no meu terreno, né? Se eu quiser fazer... Isso não tem problema. O que a gente está condicionando é a operação, é você começar a exploração, né? Completa. A comprovação, a regularização perante a SPU do uso do espelho d'água. Então, foi esse contexto, né? Porque houve um ruído de que o contrato de adesão ele seria um instrumento hábil já para possibilitar que o autorizatário construísse, né, na frente molhada, o que não é verdade. Então, foi esse contexto que a consultoria, por uma questão de precaução, deixou lá, nós deixamos mais explícito o que já era. Foi nesse intuito, só tentando deixar claro, né? Eu não sei quais foram os impactos, até é bom ouvir, mas foi, na verdade, esclarecer algo que já era exigência legal. Né? A gente tem a portaria 7.145, que dizia que você precisa regularizar, que você tem que fazer um contrato de cessão de uso. E foi nesse intuito que nós sedimentamos e fizemos uma cláusula padrão, né, uma condição suspensiva para todos aqueles casos que ainda não estivessem regularizados. Perfeito. Eu vejo que essa questão ela acaba derivando do fato de a cessão do espelho d'água ser um fator relativamente novo, né? Os terminais antigamente tinham que demonstrar o domínio útil do terreno, mas a cessão era presumida, né? Que você poderia fazer uso daquela água que está à frente ao seu terreno. E a partir do momento que veio a portaria 24, 404, 7145, enfim, cobrando ou não, né? Qual é a forma de cobrança? Isso ainda a gente vai verificar aqui mais para frente, mas pedindo a regularização e a formalização do uso desse espelho d'água é que veio para os novos terminais uma dificuldade, porque o processo frente à Secretaria do Patrimônio da União acaba não sendo tão simples, né? Ele não é célere, e muitas vezes na ANTAC e no Ministério da Infraestrutura se tem um desfecho antes mesmo de se concluir a sessão do uso do espelho d'água. E na época da resolução 3290, por exemplo, onde você podia apenas com a certidão de disponibilidade já ter o seu contrato de adesão, ali você já iniciava sua obra e, para os mais aventureiros, eventualmente, a operação, né? Ficando ali adstrito a efetiva competência de fiscalização, seja da ANTAC, seja da SPU, mas não havia uma cláusula com efeito suspensivo no contrato, onde todos os efeitos jurídicos daquele contrato só passariam a valer após a efetiva comprovação dessa cessão do espelho d'água. Então, eu vejo que é uma cultura um pouco desse momento de fase de regularização dessa estrutura aquática e que agora precisa ser aperfeiçoado, principalmente junto com a secretaria, para que os processos corram de forma paralela e que um não prejudique o outro e que não se tenha aquela história do ovo e da galinha, né, que é o que justamente o Dr. Fábio Lavor falou, que o interesse ao se colocar essa cláusula era impedir que isso acontecesse. Mas muito obrigada, Camila. Eu gostaria de colocar a palavra aqui à disposição, se alguém quiser fazer um questionamento ou algum apontamento nesse momento, por favor, fique à vontade. Se não for o caso, eu já vou passar para o nosso próximo debatedor, que também muito querido, e como sempre nos dando uma força aqui na comissão, um membro excepcional que participa de quase todas as nossas lives,
o presidente da Associação de Terminais Portuários Privados, o doutor Almirante Murilo, que vai poder explicar um pouco e falar um pouco das suas angústias, que eu tenho certeza que ele deve ter algumas angústias, com relação principalmente à questão da cobrança do espelho d'água e outras questões vinculadas ao assunto. Almirante, a palavra está com o senhor. Obrigado, presidente. Mais uma vez, honrado com o convite. Eu é que agradeço ser convidado para participar desse grupo aqui. Eu aprendo tanto nesse grupo aqui, com todos vocês, que, para mim, é um privilégio estar sempre participando disso tudo. É uma discussão bastante interessante essa que foi trazida para essa reunião. E eu vou abusar um pouco da minha senioridade, até para trazer um pouco da história de muito tempo. A Lei 9636, que é a lei hoje que nos obriga à cessão onerosa, ela é de 98. Mas a Portaria 24, que você mencionou muito bem aí, Bia, ela é de 2011. Nós tivemos um vácuo aí de 13 anos, onde ela não foi considerada. Por que talvez ela tenha sido considerada? Nos idos lá de 2008, eu era diretor da agência, e nós nos deparamos com um problema que muitos aqui devem ter conhecido, os mais senhores como eu aqui, porque as senhoras nunca ficam velhas, só os nomes é que ficam, né? Nós recebemos lá reuniões com Petrobras, Gerdau e CSN, que detinham terrenos ali na Baía de Sepetiba, numa área côncava. Então, a área molhada deles era a mesma, praticamente, dos terrenos. Eram terrenos muito grandes, mas na hora de tentar, o Giovanni está aí batendo a cabeça que talvez ele se lembre disso. Na hora de você tentar fazer a distribuição do espaço aquático, não havia. Nós até brincávamos que tínhamos que fazer um edifício-porto, né, para botar um em cada lugar ali para poder fazer isso. Fizemos uma consulta naquela ocasião à SPU. E eu acho que isso é que despertou a SPU para o problema da cessão onerosa, porque até aí não se pensava nessa cessão onerosa. Era uma coisa que acontecia dentro desse entendimento de que quem tem um porto, obviamente, tem que margear a água, tem que ter profundidade para fazer tudo isso. Então, era uma coisa para nós absolutamente natural e foi assim que convivemos anos e anos e anos, décadas e décadas com esse problema. Não havia esse problema. Bom, aí veio a Portaria 24. Terrível, porque ela cobrava pelo espelho d'água em função do seu investimento. Então, quando você tinha um projeto muito caro, você pagava fortunas por aquilo, né? A Portaria 404, que veio no ano seguinte, e depois a 7145, que veio 3 anos atrás, em 2018, ela já trouxe um novo entendimento, que é o entendimento da cobrança proporcional à área, que é uma coisa, do ponto de vista jurídico, lógica, mas tem um complicador que eu vou falar mais tarde, não vou falar agora, que é o problema da referência do preço a ser cobrado em função da área pública adjacente, aquela coisa toda. E aí, para mim, está o grande gargalo que eu prefiro falar daqui a pouco. Então, esse é o caso. O que a ATP entende? A ATP entende, nós temos dois conceitos aí, que aí talvez os nossos queridos advogados possam nos ajudar. Nós temos na lei dois entendimentos. Um é de utilidade pública, que a gente aplica muito na supressão de vegetação da Mata Atlântica, que hoje é um documento que é nos concedido pelo Ministério da Infraestrutura e deve passar a ser contemplado no próprio contrato de adesão. Quer dizer, vai haver uma simplificação enorme sobre isso, trazendo vantagens na desburocratização muito grande em relação a isso. Nós temos um outro conceito também na legislação, que é o conceito do interesse público. Eu tentei dar umas bugadas aí e não achei a diferença entre eles, não entendi o que é utilidade pública e o que é interesse público. Eu peço aí até ajuda depois de vocês todos sobre esse entendimento.
Na Lei 9636, diz que quando o empreendimento, a cessão onerosa, ela é obrigatória para investimentos com fins lucrativos. Está lá bem claro. Mas há uma excepcionalidade para aqueles empreendimentos considerados de interesse público, eles podem ser desonerados. Então, eu acho que aí é o grande pleito da ATP. A ATP tem esse pleito e tem até um projeto de lei do senador Wellington Fagundes, que contemplou o nosso entendimento, onde ele pede para que instalações portuárias passem a ser entendidas como de interesse público. Mas a minha pergunta é o seguinte: isso não pode ser numa esfera inferior, não pode ser por decreto isso, não pode ser por uma portaria do MINFRA definir que uma instalação portuária é de interesse público, já que ela, para uma outra finalidade, ela é de utilidade pública. A DUP, que é nos dada, Declaração de Utilidade Pública para fim de supressão de vegetação, eu gostaria de saber qual a diferença entre a utilidade pública e o interesse público. Para mim, isso é fundamental. E talvez a gente nem precise de um instrumento legal para fazer isso. Talvez o próprio decreto possa fazer isso. Talvez uma própria portaria pode ter esse entendimento. Então, a política da ATP, eu estou aproveitando um pouco o que a Bia falou no início, para não perder o fio da meada, a ATP defende esta linha, que um empreendimento, uma instalação portuária é de interesse público e, portanto, não deveria ser onerada na utilização do espelho d'água. Primeiro ponto. Então, encerrei essa parte de política, passei o entendimento da ATP para todos vocês. Vamos voltar agora ao que o Fábio e a Camila comentaram aí sobre o entendimento da consultoria e da secretaria sobre isso. Deixa eu mudar aqui meus papeizinhos só para me lembrar. Fábio, só para... Eu peguei aqui, da tua fala, eu peguei aqui 3 coisas que eu quero comentar, que eu acho extremamente importante, a Bia já até falou. A parceria com o setor privado é tudo que a gente quer. Nós queremos contribuir. Empreendimentos de 2 bilhões, 3 bilhões, como nós temos na nossa área, não quer discussões pequenas. Nós queremos o investimento disso tudo e não é isso. Então, essa parceria é absolutamente fundamental entre o agente público e o agente privado, porque o que nós queremos é o desenvolvimento do segmento portuário. A Bia falou isso muito bem e é isso que nós queremos. Outra coisa que você falou muito importante é a segurança jurídica, porque eu vou falar nisso exatamente agora. Segurança jurídica é fundamental para todos nós. Mas quando você citou a portaria 110, você deu um tiro no pé. A portaria 110 foi a pior coisa que pode ter acontecido para os terminais de uso privado. Quem se lembra dela, a reveria da lei, ele impôs restrições severas de crescimento, de ampliação, de capacidade para os TUPs, fora da área do porto organizado e dentro da área do porto organizado. A portaria 110 foi uma que nós lutamos a vida toda contra ela e só conseguimos derrubar agora com a 1064. Você sabe bem disso, né? E que é a que nós estamos discutindo com você. Mas eram só essas considerações que eu queria falar sobre a sua fala. Segurança jurídica é fundamental para nós e a parceria também fundamental. Mas vamos, então, ao assunto do parecer, do entendimento da consultoria jurídica do MINFRA sobre a cláusula suspensiva sobre a declaração de disponibilidade de espaço físico em águas públicas. Em primeiro lugar, concordo absolutamente com tudo que está dentro do parecer no que diz respeito à necessidade de passar a ser exigido a declaração de disponibilidade como um dos documentos iniciais do processo. Isso, para nós, é fundamental. Isso é segurança jurídica. E vou explicar por quê daqui a pouco. Isso é segurança jurídica. Quando a ANTAC diz mais atrás, na resolução 20, que ela poderá pedir isso, ela pede isso para uma outra análise, que é da análise de viabilidade locacional. É uma outra coisa. Não tem isso a ver com os documentos necessários para instruir um processo de concessão de uma outorga. Ele pede só, nesses documentos essenciais,
a declaração da titularidade da área, usufruição, né, posse, aquelas coisas todas. E, em relação a isso, a ANTAC faz, mais a seguir, no artigo seguinte, lá, que isso, não, eu acho que é no parágrafo 5º de alguma coisa aí, ele diz que, caso esse documento não seja fornecido, isso pode ser caso de uma cláusula de efeito suspensivo do contrato de adesão. Mas isso é em relação à área de construção. Todos nós sabemos aqui que nós temos 3 áreas envolvidas no processo de construção. A área do terreno, propriamente dito, né? O terreno de marinha ou a faixa marginal ali, quando for em rios, e as águas públicas. São as 3 coisas que a gente consegue disso. A titularidade do terreno, você pode conseguir antes. Você vai lá, o terreno é teu, você comprou, ele é teu. Agora, a água, esse contrato com o CSPU, você não pode conseguir a priori. Porque a portaria 7145 do SPU diz que só depois que assinado o contrato de adesão, enviado ao SPU, o SPU tem 30 dias para te dar o contrato para você assinar. 30 dias prorrogável, e ele tem sido prorrogado por anos, isso. Esse é o problema, ele tem sido prorrogado por anos. Então, hoje, nós não temos nem o documento daquela disponibilidade de espaço físico, e não temos, quer dizer, o pretendente, o empreendedor, hoje está numa situação extremamente frágil em relação a isso, porque ele pode ser o titular do terreno dele, ele pode conseguir lá a certidão de ocupação da faixa do terreno de marinha, qualquer coisa, mas a água ele só pode conseguir a posteriori. Ele não consegue conseguir isso antes. Quando era a resolução anterior, 2190, não sei, não me lembro do nome. 3290. 3290, ele pedia disponibilidade. E com essa disponibilidade, você tinha autorização para construir e para operar com isso, porque passava a ser um problema da SPU te chamar para assinatura do contrato. Você conseguiu essa disponibilidade, eu acho até que era você que pedia essa disponibilidade e apresentava a ANTAC, né, como um documento inicial. Na minha época de ANTAC, era até um protocolo, a ANTAC aceitava o protocolo para poder acelerar os processos. Depois veio esse documento de disponibilidade, que eu acho que dava mais segurança jurídica. Então, eu acho que hoje a RN 20 tem 2 fragilidades. Uma, eu acho que alguém mencionou ela aí, eu não sei se foi o Fábio, eu acho que o Fábio mencionou isso. Ela tem, para mim, 2 fragilidades. Primeiro, ela tirou a necessidade de apresentar a licença prévia para licenciamento ambiental. Trocou isso por um termo de referência. Termo de referência não lhe dá um indicativo de que aquilo é propício ao investimento portuário. A licença prévia lhe dá isso, de maneira ainda precária, mas ele diz, aqui é possível ter uma instalação portuária. Um termo de referência só lhe diz como orientar o seu estudo ambiental para apresentar lá. Quer dizer, você pode ganhar um nega depois disso. Mesmo com um contrato de adesão assinado, você pode ganhar um nega porque aquela área não é disponível para você. E a segunda, para mim, é não exigir a disponibilidade, a declaração de disponibilidade de espaço físico em águas públicas. Para mim, esses 2 instrumentos são importantíssimos terem dentro da documentação fundamental. Mas aí vem o que eu não concordo com o parecer final da consultoria. É porque a cláusula de supressiva, de aplicação, de eficácia do contrato de adesão, ele só pode acontecer, previsto na norma da ANTAC, para o terreno. E a consultoria jurídica está sugerindo que ele também seja incluído para águas públicas. Mas o empreendedor não tem o que fazer disso, não tem o que fazer, porque a ANTAC não exige mais a disponibilidade, o contrato de adesão é assinado e é enviado pelo poder concedente para a SPU, que passa a fazer a análise. Aí vem a complicação, o grande gargalo. É um cálculo dificílimo, porque ele é baseado num valor da terra pública adjacente ao projeto e que é dificílimo calcular isso. É dificílimo calcular isso. Então, vem aí a segunda proposta da ANTAC,
que foi fruto de uma proposta recente na MP 915. O deputado relator acatou a nossa emenda, que era cobrar um valor fixo pelo menor valor de terra pública no Brasil, e isso seria aplicado para todos. Você já teria um valor fixo para todos os empreendimentos portuários no Brasil, e eu acho que, em termos de receita, seria muito mais vantajoso, porque ela passaria a cobrar de todo mundo, e hoje ela não consegue cobrar de ninguém, porque ela fica nessa busca por um valor de terra que ninguém consegue encontrar e leva anos, e agora está causando um segundo prejuízo em função dessa cláusula aí de não eficácia, não está deixando os projetos avançarem. Então, eu só vejo essa dificuldade no parecer da consultoria jurídica. A consultoria jurídica, no meu entendimento, deveria exigir a declaração de disponibilidade, mas não botar uma cláusula de não eficácia no contrato de adesão se não tiver o contrato assinado, porque isso independe do empreendedor, independe do outorgado. Ele não tem o que fazer nisso. Ele não é chamado para a assinatura do contrato. Ele está pagando um preço aí que ele não cabe a ele. Eu não sei se eu passei do tempo, se eu não passei, mas eram essas as minhas considerações iniciais sobre os dois entendimentos aí que me pediram. O que a ANTAC entende como política, e é isso. A ANTAC quer que acabe com o interesse público, mas uma solução rápida alternativa seria fixar um valor para o Brasil inteiro do melhor contrato existente hoje, que aí se aplicaria, teria uma aplicação quase que imediata no Brasil inteiro, automática. O cálculo era muito fácil, porque era pegar um percentual, pegar a área que está sendo destinada para uso exclusivo daquele empreendedor, vezes um valor que todo mundo já sabia qual era e estava resolvido o problema. Não precisava ficar nessa busca eterna pelo valor da terra pública. Tá bom? Muito obrigado aí. Desculpa se eu passei do tempo que eu não marquei. Não, à vontade. Inclusive, abro a palavra se quem já comentou quiser o direito de resposta. Mas... Posso dar um exemplo? Lá, né? Falou Camila, da consultoria. Camila, Oi. posso só dar um exemplo, complementar um pouco o Almirante Murilo e aí passar a palavra para você? Claro. Desculpa. É só para dar um exemplo prático da fala do Murilo. Ontem o Ministério, aproveito até para parabenizar, publicou em suas redes sociais que assinamos novos 4 contratos de adesão, de novos 4 TUPs ali na região norte. 2 deles são de líquidos. E os terminais de líquidos têm um diferencial. Eles já começam a construir logo após a autorização da ANP, que eles vão sendo construídos como uma base logística, não um terminal aquaviário, mas como uma base. E qual o efeito prático dessa cláusula suspensiva? Hoje nós temos terminais de líquidos totalmente construídos, aptos a operar, com certidão de disponibilidade, licença ambiental, LO, corpo de bombeiros, alvará da prefeitura, tudo. O terminal está totalmente preparado, mas não pode iniciar a sua operação porque depende ainda regularizar a cessão junto à SPU. Os processos só se iniciam depois da assinatura do contrato de adesão, só que, infelizmente, o processo de cessão junto à SPU, ele tem se mostrado um processo muito moroso, muito lento. Então, imagine uma empresa que passou 2 anos buscando, 2, 3 anos buscando uma outorga de autorização, quando finalmente consegue celebrar um contrato, que é uma coisa assim sensacional, ela não consegue dar efetividade a esse contrato, porque precisa aguardar ainda mais alguns anos junto à SPU. Aqui no escritório nós temos contratos, nós temos processos na SPU de 2, 3, 4 anos em tramitação. Então imagine para o empreendedor passar 2 anos buscando outorga, mais 3 anos tentando regularizar o espaço em água, estando com o terminal pronto, com os tanques prontos. Então acho que essa é a dificuldade e esse é o ponto que eu queria trazer na prática, o reflexo negativo da situação. Obrigado. Camila, posso fazer uma intervenção pequena aí? Pode. O Murilo comentou sobre uma área em Sepetiba, era uma área côncava entre 3 empresas, eu me lembro da Petrobras e do grupo, acho que é a CSN e Gerdau. Gerdau e CSN. Exatamente. Então, havia a SPU na época, estava escrito que tinha que licitar a área. Então,
como era uma área côncava, um pia não dava, ele interferia no outro pia, né? Então foi graças a, eu acho que a entendimentos, e a gente debruçou na mesa com coisas não escritas, inclusive com o Luciano Roda, lá da SPU, e com as empresas, que a gente chegou a um consenso de fazer um projeto único, e esse projeto único ia servir aos três. Lembra, Murilo, disso? Isso não vingou, mas assim, coisas que não estão escritas. Que nunca saiu, afinal, né? Pois é. Mas é só para dizer, coisas que não estão escritas, que acontecem durante a necessidade de uma situação, né? Que precisa ter essa flexibilidade. Foi muito bom naquele período. Obrigado, viu? Mais alguém ou eu posso falar? Então, pessoal, eu entendo às vezes a frustração de que os caminhos burocráticos da administração não andam, né, no mesmo passo que o ímpeto da iniciativa privada. Infelizmente, cada dia que passa, a gente tenta adotar medidas mais céleres, mas, né, a gente também tem as nossas travas. Enquanto a isso, a minha dúvida que não ficou claro é se antes da condição suspensiva, né, dos contratos, se operava sem a regularização, ou seja, utilizava o espelho d'água sem estar regularizado, em desacordo com as orientações da SPU. Porque, se a gente observar, desde sempre foi necessária a regularização na SPU para você poder usar a frente, né? Como já dito, isso não tem um impedimento de construir, né? De fazer qualquer coisa no terreno, porque você já comprovou o direito de uso e fruição. Mas em relação ao espelho d'água, né? A frente molhada, desde sempre que eu digo, desde sempre que eu estou na administração, tá, gente? Eu não vou falar de tanto tempo atrás. Mas desde sempre foi exigido que a gente fizesse essa regularização. E o que eu estou entendendo é que, ao colocar essa condição suspensiva, parece que a gente colocou uma trava que não existia, mas, na nossa visão, a gente só incorporou uma exigência por precaução e, na verdade, por esse problema que estava acontecendo nos tribunais, de entenderem que um contrato de adesão já era o contrato de cessão, né, do espelho, da água, da frente molhada, que não é. Então, a gente só quis dizer assim, olha, você vai precisar regularizar normalmente como o posto está na legislação, né? E aí eu fiquei, né, agora eu fiquei um pouco confusa. Se antes da nossa condição suspensiva operava-se em desacordo em relação a isso, esperava a fiscalização, é porque, de fato, se a gente for analisar, não foi introduzido nada diferente do que já está previsto na legislação. Posso falar, Camila? Posso aí, Bia? Só fazer um complemento. Vou pedir até ajuda aí dos advogados mais antigos e do próprio Giovanni, porque eu não me lembro na ANTAC, como diretor lá de 2006 a 2010, a SPU ser interveniente do nosso processo de outorga. Não era. A única manifestação sobre a utilização de espaço molhado era da Marinha, da Autoridade Marítima, que dizia que havia como fazer aquilo. Isso surgiu depois com a Portaria 24. Eu peço até ajuda para ver se eu posso... Estou ficando velho, posso estar perdendo a memória, mas eu não me lembro do TSPU interveniente no nosso processo. Eu não me lembro disso. Só para te esclarecer, Camila. E nós temos... deve ter aí 500 ainda, não 500, porque não temos esse número, mas muitos terminais, até ETCs pequenas e outras coisas, que nunca entraram no processo, ganharam a sua outorga lá, operam até hoje, provavelmente não tem nenhum contrato assinado com a SPU até hoje. É bem possível que isso aconteça. Nós não somos contra a assinatura desse contrato. Quer dizer, hoje, para cumprir o que a legislação fala, nós somos contra a cobrança, mas é uma outra história. Mas hoje nós temos dificuldade de chegar a assinatura de um contrato. Esse é o problema. O representante da SPU talvez fale daqui a pouco sobre isso.
E nós temos essa dificuldade. Eles têm essa dificuldade de fazer esse contrato. Então, se o empreendedor não interfere nesse processo, entre o poder concedente e o SPU, ele fica esperando, aí, como o Alexandre mencionou antes, você investe milhões, porque o custo de um terminal portuário é de milhões, alguns chegam a bilhão. E você tem que ficar esperando por um documento. Nós achamos que isso é injusto ao empreendedor e é um desestímulo ao investimento no Brasil. É isso só que eu queria acrescentar. Mais um adendo, Almirante. É por isso a importância da certidão de disponibilidade, né, que já demonstra que aquela área está disponível para uma futura destinação. E nada impede da empresa futuramente pague o preço por utilizar até de uma certa forma irregular, e pague retroativo pela utilização. Mas o grande problema é investir milhões e realmente não conseguir colocar em prática o terminal, em operação terminal. Vamos lá, se eu dar meu pitaco aqui também, até porque, enfim, essa cláusula ela foi construída a algumas mãos aqui dentro do Ministério, envolveu a Conju e envolveu a gente também, né? E a nossa leitura, como não poderia deixar de ser diferente, é exatamente essa que a doutora Camila colocou. A cláusula suspensiva, a nosso ver, não estava inovando, a gente não estava querendo criar uma necessidade de um documento adicional. E aí também vou me permitir, embora não seja tão novo como a doutora Camila, não, já tem alguns anos a mais, também acho que desde que a gente começou esses processos aqui, desde que a Secretaria de Portos começou a tratar da questão de autorização de TUPS, certamente a data mesmo foi a partir de dezembro de 2012, já tínhamos essa necessidade dessa documentação. Então, o objetivo como eu tentei colocar no começo, dessa cláusula suspensiva, foi não outro que não seja o de dar celeridade, o de evitar a necessidade de se esperar por um documento, ficaria, falando claramente, a SPU esperando a Secretaria de Postos, a Secretaria de Postos esperando a SPU, e nenhum dos dois dava o primeiro passo. A ideia foi o contrário. Então, peraí, vamos sinalizar e deixar claro que existe, sim, como falei, o ok do ponto de vista portuário. Agora, nessa mesma linha de raciocínio, e respeitando, como eu coloquei no começo também, as competências legais de cada órgão nosso aqui da Administração Federal, a gente não pode deixar de exigir alguma coisa que o Ministério da Economia, ou que o Ministério do Meio Ambiente, ou que algum outro órgão federal, como foi o de Bombeiros, Polícia Federal, o que quer que seja, a gente não pode avocar uma competência de um terceiro e desobrigar que um determinado documento, uma determinada análise seja apresentada. Mas, novamente, o nosso objetivo na cláusula suspensiva é esse, era sinalizar o nosso ok, e se, até, enfim, eu estava comentando ontem, viu, Almirante, que teve uma conversa boa com a ATP, e destacamos, e uma das falas foi essa, a gente não tem nenhum tipo de apego mais do que o necessário a nenhuma das normas. Se a gente entender dentro desse nosso processo natural de discussão e amadurecimento das normas, que há uma necessidade de uma melhoria e de um aperfeiçoamento, ótimo. A ideia de fóruns como esse é exatamente essa questão, colocar à prova aquilo que a gente acredita, aquilo que, logicamente, isso partiu de uma discussão, não foi a doutora Camila nem o Fábio que dormiram e acordaram com a redação e colocaram a partida no contrato, não. Isso foi fruto de discussão de algumas pessoas nesse tema. Mas, como a premissa estando posta, a gente está totalmente à disposição para fazer um ajuste. Agora, deixando claro que podemos ajustar as redações dentro daquilo que nos é competência legal. Aquilo que compete ao Ministério da Infraestrutura, aquilo que compete à Secretaria Nacional de Portos e Transporte Aquaviário, ajustar e dar celeridade, estamos juntos, estamos à disposição, vamos trabalhar. Aquilo que compete a outros órgãos, estamos juntos para discutir, mas não podemos avocar, a não ser que, por algum motivo, em algum outro normativo, isso seja delegado para a gente, e aí sim poderíamos discutir. Mas só para enfim, dar minha pequena contribuição nesse tema também, e deixar claro de novo que a disposição em construir e aperfeiçoar é comum. Como o Almirante colocou, temos boas lembranças da portaria 110, né, do Almirante Murilo? Mas ela já ficou para trás. A gente está trabalhando, está evoluindo. Fala essa portaria, não, que eu até arrepio da portaria. Entendeu?
Mas, Bia, 10 segundos, só para complementar o que o Fábio falou. Nós não somos contra a cláusula suspensiva para o terreno, porque acho que isso é uma fragilidade jurídica muito grande. Se ele não tiver ali, se não for o titular, se ele estiver defendendo um processo dentro da SPU para demonstrar a cadeia dominial, aquelas coisas todas, talvez isso dê uma certa segurança, senão o cara vai gastar tudo isso. Mas se tiver uma declaração de disponibilidade da água, eu acho que ele já pode fazer tudo, porque depois é um mero contrato com a SPO, puramente com finalidade arrecadatória. Não é mais nada, é só finalidade arrecadatória, para cumprimento da cessão onerosa. Só isso. Essa é a posição. Eu vou me permitir uma pequena treta na sua fala também aqui. Concordamos quase que integralmente. Se a gente estivesse falando de uma construção de um shopping, de a construção de uma rodovia, de uma construção de qualquer outro empreendimento, estaríamos alinhados. Mas nós estamos falando de empreendimento portuário. Se eu estou falando de empreendimento portuário, eu tenho uma necessidade, a meu ver, com a devida vênia aos demais colegas que possam discordar, eu tenho necessidade de terra e de água. Eu tenho que ter uma saída aquaviária ou uma chegada aquaviária. Então, de novo, a meu ver, ter a segurança da cessão da terra é tão importante quanto a cessão da água. Eu construo toda a minha... Pegando o exemplo do doutor Alexandre, eu construo toda a minha parte de tanques, de dutos, de recepção e tudo mais. Aí, por algum motivo, eu não consigo construir meus dolphins para navegar. Perdi, não resolveu nada. Então, para o nosso setor portuário, eu entendo que ter uma sinalização positiva, ter essa garantia, aí vamos para os termos, ter essa cessão, tanto da terra como da água, são igualmente importantes. Claro que vamos discutir o formato, como se constrói cada redação, como se tem termo de cronograma e tudo mais. Mas, assim, para o nosso setor, para o nosso modo de transporte, há que se ter essa segurança da água também. Eu não posso trabalhar com um lado sem o outro. Por isso que eu entendo que há necessidade das duas garantias. Mas, de novo, vamos construir e vamos melhorar. Perfeito. Essa discussão realmente é muito boa. E eu acho que o ponto nodal, um dos pontos nodais é a questão da competência, né? Me parece que o contrato de adesão hoje tenta abarcar um pouquinho da competência da SPU, proteger um pouquinho o patrimônio da União em água. Imagina se ele fizesse isso para proteger um pouquinho o meio ambiente, proteger um pouquinho a questão de corpo de bombeiros e colocasse ali como requisito também todas essas outras licenças. Mas, sem mais delongas, vou passar a palavra agora também para o querido membro da comissão, o presidente da Associação Brasileira de Terminais Portuários, doutor Gesualdo, que vai conseguir complementar essa discussão que já está bem calorosa, e eu espero que ele traga ainda mais pimenta para a nossa conversa. Obrigado, presidente Bia. Para mim está sendo um grande aprendizado, né? Porque eu acho que eu sou talvez dos mais novos aqui na área do setor portuário. Eu entrei por um acaso em 2015, lá o Lavor, lembra, né, Lavor? Na época lá da 595, vindo do Banco do Brasil, e agora estou aqui, então estou recapitulando, né? Mas, apesar de eu ser novo, a BTP já está há 30 anos, né, nessa luta, e a BTP, só não sei se todos aqui, né, têm o conhecimento pleno dela, mas nós representamos e defendemos os interesses de todos os tipos de terminais, né? Quer seja dentro dos portos organizados, quer seja fora, né? Hoje nós temos 68 empresas associadas, tá? Não estou fazendo aqui um marketing da BTP, não, só dando um contexto, né? E essas empresas, dos quase 440, né, terminais arrendados que tem no Brasil, elas operam 115 deles, dos quais 34 são TUPs, tá? Então, nós temos também uma demanda muito grande lá de TUPs. Inclusive, doutor Fábio, fizemos contribuições também, protocolamos lá em cima da 1064, sobre alguns pontos específicos, tá? E seria interessante a gente aprofundar, mas creio que também na mesma linha lá do Almirante, né, que nesse ponto a gente trabalha aí bastante aliado, a gente conversa bastante sobre esse tema. Bom, com relação aí à posição da BTP, a questão de cláusulas suspensivas, né, resolutivas também,
são cláusulas extremamente interessantes e que dão mais agilidade nos contratos. Nós não somos contra a existência dessas cláusulas, né? O que está, na realidade, sendo discutido aqui é a questão dessa cláusula especificamente com relação ao espelho d'água, né? E aí, eu não sou advogado, né? E nós estamos aqui na Casa dos Advogados, né? E aí eu faço uma pergunta, né? Que é com relação... hoje, de fato, existe um mandado de segurança, né? Já que em regime de apelação, um acordo no TRF, né? Falando exatamente a não pertinência, né? da cobrança desse espelho d'água, dessa cessão onerosa, né? E, inclusive, atestando o ANTAC como competente para exercer esse poder de polícia, né? Em cima de bem público de uso comum de todo o povo. Então, se existe esse mandado de segurança, a doutora Camila até falou um equívoco, pode até ser um equívoco, doutora Camila, mas assim essa é a decisão, né, em segundo grau na justiça. Então, no meu entendimento aqui, como empresário, é o que está valendo. Então, eu penso que uma cláusula suspensiva no contrato, condicionando a apresentação desse instrumento de cessão, que há um mandado de segurança protegendo, né, todos os terminais, e digo, não só os associados da BTP e não só os terminais vigentes, né? Decisão recente do STF sobre a extensão dos mandados de segurança, mandado coletivo, estende a todo mundo que navega naquela região. Então, a gente entende que todos os terminais que estão pleiteando esse contrato de adesão estão cobertos por essa cláusula, dessa desnecessidade, até que se tenha a decisão final. Então, assim, eu acho estranho, né, ter uma cláusula com efeito suspensivo em cima de uma situação. E aí depois eu até gostaria de ouvir os advogados com relação a isso aí. No meu entendimento, eu não entendo. Mas a tese que a BTP defende, né, tem muito a ver com isso. Quando se dá a outorga, quando se assina um arrendamento, quando se faz o contrato de adesão, para a instalação do terminal portuário. Olha, o terminal portuário ele tem a terra e tem a questão da água, né? E segundo lá a nossa ação, né, na Justiça, esse espelho d'água ele é considerado bem público de uso comum do povo. E quando esse bem público de uso comum ele é utilizado, ainda que em regime de exclusividade, eu estou falando aqui exatamente o que está na tese, a doutora Camila deve ter visto lá, pode-se, eventualmente, ter uma contraprestação, uma remuneração, mas para efeito de conservação daquele bem público, né, de uso comum do povo. Tá? E, nesse mesmo processo, está claro, né, que o terminal, que o TUP, ele faz essa conservação, porque é condição sine qua non até para ele estar explorando essa área. Tá? Então, assim, e também nesse mesmo processo, né, por ser uma autorização para o terminal portuário, entende-se que a competência para exercer o poder de polícia, porque nesse bem público de uso comum do povo, existe sim da União o poder de polícia para regras, para fiscalização. No caso, por ser a viabilidade de um terminal portuário, esse poder de polícia estaria, sim, nas mãos da ANTAC. Então, por isso, justifica, né, até no passado, não se precisar de ter qualquer tipo de autorização da SPU e muito menos cobrança. Essa situação, administrativamente, já se resolveria se previamente a conceder a adesão, a própria ANTAC fizesse a solicitação à SPU, né, dessa faixa aí, se fosse o caso de domínio. E quando ela já fizesse essa autorização, quando ela assinasse o termo da adesão, isso aí já estaria incluído. Então, não estaríamos aqui discutindo essa questão, né? Eu concordo aí com o Almirante, existe sim um interesse público, apesar dessa nossa atividade ser uma atividade eminentemente privada, né? Mas é de interesse público também em cima disso. Eu também, assim, acompanhei, né, o parecer da Conjur, a gente acha bastante interessante, só há realmente um problema lá no final, que é no item 111, né, que vem a tese de que nessa área comum, né, deixa eu até ler aqui, na medida em que constrói um aterro ou uma estrutura náutica sobre o espaço físico em águas públicas da União, a área perde a sua característica bem de uso comum do povo.
parece-me que no caso aqui estaria transformando em bem dominical. Então, bom, se construiu um aterro, então virou terra, já não é mais espelho d'água, então não há de se falar em cobrar de espelho d'água, né? Se quiser discutir alguma coisa, seria em cima da terra, e não seria, então, em cima do perímetro todo do espelho d'água. Qualquer construção naval também, se está considerando como bem dominical, da mesma forma. Então, assim, a nossa colocação básica da BTP é essa. A gente entende que, nesse caso do espelho d'água, né, não afetaria de forma alguma a SPU nesse processo, que a competência estaria, assim, na ANTAC, ao conceder o termo de adesão já estaria implícito, como era essa situação. Eventuais conflitos, né? A ANTAC, sim, aí exerce o poder de polícia, né? E com relação mais especificamente à cláusula de efeito suspensivo, aí fica a pergunta se, de fato, é viável colocar uma cláusula dessa no contrato, né? Onde existe uma decisão judicial, um mandado de segurança, né? É uma pergunta que eu estou fazendo, né? Existe um mandado de segurança albergando todos aqueles interessados, os atuais e todos aqueles que interessarem em ter o TUP, da desnecessidade de pegar essa informação lá com a SPU. Bom, não sei se eu coloquei mais pimenta, né? Mas, bom, eu comecei de trás para frente, mas eu gostaria aqui também de aproveitar e parabenizar, sobretudo, a Secretaria aqui Nacional de Portos, porque essa questão que o doutor Fábio Lavô falou, né, da abertura ao diálogo, de estar aberto a mudanças, isso tem sido uma constante. A BTP tem tido um diálogo constante e nós atestamos isso aqui. Algumas coisas com mais facilidade, outras menos, mas isso faz parte do diálogo, né? A preocupação com a segurança jurídica é importantíssima, porque, de fato, é isso que atrai investimento. Ninguém vai investir no risco, né? Ou vai pensar 3, 4 vezes. Nós, ontem, na assinatura, né, das 4 autorizações, a gente teve até a oportunidade de conversar isso com o ministro e conseguimos, eu e o almirante Murilo, até agendar uma reunião com ele agora no dia 22, onde nós e os demais membros da coalizão portuária, nós vamos entregar propostas de alteração no marco regulatório, e especificamente a 10.236 a 12.815, no sentido de dar essa segurança jurídica, né, para deixar adequar a lei ao discurso que, de fato, está sendo colocado, né, pelo Executivo, e, na medida do possível, vem sendo cumprido. Algumas barreiras se encontram na questão legal. Agradeço, então, doutora Bia, mais uma vez aí o espaço para a minha fala. Me restringi aqui, certamente, a falar somente sobre a questão do espelho d'água. Não temos nada contra a cláusula de efeito suspensivo nos contratos, achamos que isso é interessante, exceto nesse caso, e fica aí o meu questionamento, né, sobre realmente a possibilidade de se ter uma cláusula nesse contrato enquanto perdurar esse mandado de segurança, dado um acordo lá no TRF em segunda instância. Muito obrigado a todos. Obrigada, Gesualdo. Realmente foi uma pimenta boa. Estou vendo até o sorriso ali da doutora Camila. Eu acho que ela vai querer fazer esse comentário e a resposta dela. E logo em seguida, eu já gostaria de abrir a palavra também para o nosso palestrante, que está sendo o mais convocado aqui da noite, que é a própria SPU, que com certeza deve estar querendo fazer vários comentários, e eu quero que o Gesualdo tenha todas as respostas aos questionamentos, mas eu quero que o doutor Gustavo Vilaça também participe desse embate. Então, Camila, por favor, faça o seu comentário e depois Bia, a gente já abre. Tá. Antes, Bia, só corrigir uma injustiça aqui, né? Eu gostaria de registrar a presença do doutor Mantelli, né? Ele começou esse processo lá em 2012, né? E ele tem bastante propriedade sobre o assunto, e tendo oportunidade, eu gostaria até que ele se manifestasse também, se houver oportunidade. Muito obrigado. Claro, se o doutor Mantelli está presente, eu não tinha visto, é uma grande honra, obrigada pela participação. Fique aqui, nos brinde com a sua palavra também, doutor Mantelli. Eu vou, no momento, só abrir a palavra para a doutora Camila, e em seguida a gente dá a continuação, mas, doutor Mantelli, por favor, interrompa quando quiser.
eu vou ser bem breve, só para fazer um pequeno esclarecimento, assim, que a gente, como essa é uma questão que está judicializada, de fato, existe um mandado de segurança, eu não poderia comentar demais o entendimento, até por uma questão de estratégia judicial da AGU, tá? Então, assim, infelizmente, eu não vou poder entrar muito no embate, porque a gente tem toda uma questão. Mas, quanto a isso, a AGU, a Advocacia Geral da União, tem certeza que essa cláusula suspensiva, agora incluída nos contratos, pode ser sim incluída, a gente fez essa análise. Entretanto, eu não vou poder entrar nos argumentos, porque a gente tem essa questão aí pendente. Então, não cabe a gente tratar desse caso específico aqui, né, nesse debate, tá? Então, assim, é um pouco de desculpas, mas a gente não, por uma precaução mesmo, a gente não poderia adentrar nesse debate. E aí, o outro ponto, eu vou deixar nosso colega da SPU falar, e depois, quando tudo tiver, a gente pode conversar mais um pouco. Ok. Boa noite a todos. Eu trago aqui, inicialmente, as felicitações do nosso secretário, doutor Mauro Filho, agradecendo aí o convite para a SPU participar desse debate. Eu estou, sem dúvida nenhuma, um debate riquíssimo. Eu confesso aos senhores que já percebi que aqui esse tema já tem uma discussão entre vocês de uma longa data, né? É a primeira vez que eu participo aqui desse fórum com vocês. Na verdade, eu estou há uma semana me dedicando sobre esse tema. Nós estamos passando por um momento aqui de uma reestruturação interna, tá? Então, eu não teria condições, nenhum atrevimento aqui de trazer nenhuma pimenta nessa discussão. Mas ela é totalmente pertinente, né? E o que eu pude acompanhar aqui, nós temos sim aderência em muito do que foi falado aqui, a participação da SPU. Primeiro, porque é um assunto moderno, né? Por assim dizer, porque se nós fizermos aqui uma breve linha do tempo, perceberemos que esse assunto de espelho d'água, de ocupação em espaço físico em água pública, no sentido da SPU, né, na gestão da SPU, não data mais do que 30 anos, é de 30 anos para cá, né, como bem falou aí o doutor Murilo, pela lei 9636 de 98, né, e quando você pega ao mesmo tempo a existência da secretaria, que já chega próximo aos 170, então você faz uma relação de 30 para 170, você vê que é um assunto novo, né? O nosso olhar sempre foi majoritariamente em terra. Muito embora isso é preciso destacar aqui a atenção plena da atual gestão da secretaria, reconhecendo esse tema como estratégico e necessário, e aí eu afianço tudo que foi falado aí pelo doutor Fábio inicialmente. Não há como você não reconhecer a necessidade da aproximação com o setor privado. Ele coloca ali que já mais de 250 TUPs foram assinados, tem quase 10 bilhões na mesa, ou seja, o governo ele não pode ser, não é, o cotovelo desse processo, muito pelo contrário, ele tem que causar aí externalidades positivas, né, trazer atratividade. E aí é nesse quesito da atratividade que talvez eu queria explorar um pouco mais, porque, né, no modelo mental aqui que eu consegui capitanear, falou-se muito em segurança jurídica, que isso aí não tem como fugir, né? E os senhores, com toda certeza, aí já estão numa discussão tanto quanto mais densa, ou seja, é o ponto de partida. Há de se ter segurança, há de se ter uma assertividade no fluxo, né? Como também foi falado de forma extensiva, ou seja, isso é uma realidade, até a doutora Camila colocou muito bem, ou seja, há uns certos alcances que a administração pública, em seus diversos segmentos, pode, né, se debruçar, ou seja, tem aquilo que compete àquela pasta e o que ela pode fazer. Por mais que ela possa induzir, ela tem um limite e até uma obrigação legal de agir conforme o que preconiza a sua atividade. E a atividade da SPU é eminentemente patrimonial, né? E a gente está falando aqui de um bem que, na sua concepção, é um bem de uso comum do povo, né? Não há dúvida em se reconhecer que a água é um uso comum do povo, e como tal, ela tem algumas condicionantes que carregam essa classificação. Ela não pode ser penhorada, não pode ser alienada, né? Então, não posso dar uma baixa contábil no espaço físico de águas públicas. No entanto, eu posso e devo, né, fazer exceção
A própria lei dispõe isso, né? A gente pode fazer sessão gratuita, sessão onerosa e sessão em condições especiais. E aí, nessa perspectiva, foi muito bem abordada aí pelo Dr. Murilo, ou seja, ele colocou toda essa cadeia, né, de percepções que a SPU já enfrentou de 98 para cá, e me chamou a atenção esse fato aí do lapso temporal entre 98 e a 24, né, que foi nos vídeos lá de 2010, 2011, que foi o primeiro movimento assim mais específico, moldado à regularização por parte da SPU em relação a esses espaços, que foi rapidamente revogada. Veio a 404, que também está vigente, mas é uma portaria um tanto quanto mais abrangente, né, que não olhou assertivamente as atividades portuárias, e a 7145 não, ela já deu um olhar direcionado, né? Então ela já fala com muita clareza dos portos organizados, onde ela deixa muita clareza a questão das sessões em condições especiais, que não necessariamente é uma contrapartida onerosa ao fisco da União, né, ao Tesouro, mas, ou seja, uma retroalimentação na própria atividade, e a questão quando não for uma atividade portuária, vem a questão da onerosidade, né? Ou seja, quando for uma atividade comercial com fins lucrativos, ou então um uso misto, faz jus a uma contrapartida onerosa. E aí vem uma das polêmicas, né? E é o que eu queria me ater, fechando esse modelo mental da equação entre segurança jurídica, fluxo muito bem definidos, mas a atratividade. Se eu tenho uma segurança, se eu tenho um fluxo bem definido, eu diminuo a burocracia, dou assertividade no documento e nas regras, mas aquilo não é atrativo, também eu talvez não consiga chegar do outro lado. E foi muito falado o SPU aí, como um cotovelo aí no processo, sobretudo dos fluxos. A gente há de se reconhecer isso internamente. Nós temos uma secretaria pulverizada por excelência, ou seja, cada unidade da federação há uma superintendência, e nós fizemos um inventário, um levantamento, uma reflexão profunda sobre esse instrumento, e percebemos que temos problemas sérios, inclusive internos, de percepção desse instrumento, ou seja, nem toda a superintendência conhece a fundo como operacionalizar essa atividade, ou a sua complexidade, de alguma forma, naturalmente gera um certo afastamento, né? Você não prioriza aquilo que é muito complexo, muitas vezes, ou então até a própria atratividade, aí vem a questão da onerosidade. O doutor Murilo também falou, que eu fiz um apontamento aqui, além dessa questão do lapso temporal entre 98 e 404, que me chamou muita atenção, mas também a possibilidade, aí, entendimento jurídico, né? Ou seja, a gente precisa avançar nesse sentido, né, de talvez consagrar que a atividade privada, né, ela possa ter uma chancela de interesse, utilidade pública, e assim se moldar, né, ao que é hoje um porto organizado, e não ter a necessidade imperiosa de ter uma contrapartida onerosa à União. Porém, hoje nós temos uma forma de precificação, e é nela que eu queria avançar aqui, e aí terminar rapidamente a minha fala, pegando muito bem aqui, sendo bem explícito no que eu percebi aqui, que era o tema central, tendências regulatórias, né? A chamada do nosso fórum, tendências regulatórias. E tendência é aquilo que está acontecendo e que vai acontecer muito em breve. Então, eu quero mais colocar vocês a par da nova ação que a SPU está fazendo em relação a esse tema, reconhecendo que ele é estratégico, necessário e é imperioso para a SPU não ser o cotovelo desse processo. Então, nós, em dezembro do ano passado, ou seja, 2 meses, nós contratamos a Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Especificamente o LabTrans, que é um laboratório de transportes marítimos, né, com a chancela federal, para fazermos um trabalho robusto, bastante estruturado, mas rápido, ou seja, com produto já do outro lado ainda esse ano, ou seja, um contrato rápido. Por isso, inclusive, investimos alto nesse contrato, para que, ao final de 2021 desse ano, a gente já possa ter uma nova modelagem, uma nova percepção. E aí, como bem falou o doutor Fábio aqui, nós também afiançamos em tudo que ele falou, ou seja, o governo federal ele não pode se apegar à norma, ele tem que ser, tem que se aderir às necessidades, às condicionantes, tudo dentro do regramento que for amplamente discutido, mas a gente não vai aqui escrever na pedra e achar que aquela fórmula, aquele caminho é o único a ser seguido. E talvez
a gente vai fazer, talvez não, por certo, nós vamos fazer o que nós nunca fizemos antes, né? A fórmula hoje, pensando em precificação, né? A fórmula hoje, ela inicialmente, como falou o doutor Murilo, ela foi muito severa, ela olhou muito a questão da exploração, né? Do investimento aportado naquela atividade. E aí é uma conta muito rápida de você entender que quanto mais você investe, mais você vai pagar. Isso é um pouco sem sentido, não é? Da mesma forma, rapidamente essa fórmula foi alterada, que é a vigente até então. Ela tem apenas duas variáveis, que é o valor da terra e a área, evidentemente ocupada ali no espelho d'água. Numa perspectiva de que, olha, é uma fórmula mais fácil, né, que possa ser mais aderente, naquela percepção de que, olha, se eu tenho uma atividade num porto, numa área menos atrativa, ela deve ser menos cobrada. Se eu tiver numa área mais valorosa, né, e o valor necessariamente parte pela terra, né, porque eu não consigo comprar e vender pedaço de água, mas aquela terra limítrofe ali, contígua, eu consigo ter uma percepção de valor. Mas ainda assim, hoje, ela é fruto de uma certa complexidade, né? Muitas vezes, acreditem, em alguns casos, ela tem uma cobrança muito rasa ou quase que inócua, e em outros casos, muito alta, porque eu tenho uma atividade portuária muito grande, numa área explorada náutica muito grande, e numa área valorizada. Então, naturalmente, ali vai passar para um valor a ser cobrado que acaba por inviabilizar o empreendimento. A gente tem que ter esse reconhecimento, sim, né? Então, esse contrato com a universidade é justamente para isso, para a gente meter o dedo na ferida, sentir, né, a temperatura, quais são todas as situações de contorno, ou seja, é um planejamento que já está em curso. Eu fui instado a essa reunião porque eu sou um dos coordenadores do projeto, né? Então, nós estamos numa fase de diagnóstico interno para entender todo esse fluxo, todo o regramento, todo o histórico. Vamos fazer entrevistas, inclusive, muitos dos senhores aqui serão convocados, com toda certeza, aí para essa entrevista. Aderente à questão do diagnóstico, estamos fazendo um benchmark, inclusive internacional, ou seja, a universidade, né? Ou seja, para entender as melhores práticas, como é que o mundo enxerga essa perspectiva. E daí a gente partir para alguns casos de uso, né, que foram elencados inicialmente o Porto de Vitória, Bahia Marina, Salvador, a Marina da Glória, Rio de Janeiro, Porto Chibatão, em Manaus, e o terminal de passageiro marítimo em Santa Catarina. Então, são esses 5 casos de uso para dar sustentação a essa perspectiva de metodologia de precificação, que vai findar lá em meados de outubro, novembro, muito possivelmente com uma grande audiência pública. Então, essa é o grande recado que eu trago aqui inicialmente como tendências, né, perspectivas no olhar da Secretaria nessa questão da precificação no que tange à atratividade negocial. É claro, esses 5 casos de uso não vai ser para esses casos específicos. Esses casos vão sustentar, talvez, uma fórmula ou vários olhares, porque talvez a dificuldade seja querer encontrar uma fórmula mágica, né? Um elixir que vai resolver todo o problema. Embora o doutor Murilo falou com muita propriedade, olha, a gente pode partir aqui do valor fixo. Pode. O valor fixo ou de uma faixa de área, ou de região, ou um valor fixo do próprio empreendimento, não é? Ou seja, a dificuldade, que me parece, em tudo na vida, não é encontrar uma solução. A dificuldade é encontrar a melhor solução. Esse é o grande desafio. E talvez a gente precise, né, enfrentar, já estamos enfrentando, né, tentar uma perspectiva de customização, não entender esse Brasil de norte a sul, não é? Essa área banhada aí pelo Oceano Atlântico, os rios federais cortados aí de norte a sul, Brasil adentro. Entender que uma forma apenas ela vai ser redentora, talvez ela até possa não ser também a verdade absoluta. Então, por isso que contratamos, não é, essa renomada universidade, tá certo? E, enfim, a gente vai explorando esse assunto em outros fóruns. Muitos de vocês serão convidados, com toda certeza. Eu tenho aqui um contato do André Nunes, como vocês já se conhecem bem, já percebi, eu acho que o André Nunes é uma pessoa que vocês conhecem aqui dentro, né? Então, o André Nunes vai dar todo o suporte, ele já está identificando alguns stakeholders aí para nos subsidiar nessa ação.
Então, penso eu que é uma contribuição e um reconhecimento, acima de tudo, da importância desse tema, né? Cortando na carne, ou seja, tudo foi dito, né? Eu tenho aqui 8 anos de secretaria, sei muito bem que a gente precisa e deve avançar muito, sobretudo nessa questão do fluxo processual, mas é uma perspectiva positiva diante do que a gente fala como tendência de regulação, né? É isso, doutora Beatriz, eu agradeço o tempo que foi me dado e saúdo também a todos os debatedores aí pela riqueza que foi explanada até então. Muito obrigado. Bia, posso falar? É muito rápido, eu só queria realmente, o que o doutor Gustavo nos trouxe é colírio para os nossos olhos, né? É o que talvez nós sempre quiséssemos ouvir, é esse diálogo conosco, ouvir as nossas aflições, ter as nossas contribuições. Eu acho que a contratação de uma universidade sempre dá um peso muito grande, o peso acadêmico é muito forte no análise disso, benchmark internacional também é muito positivo para isso, então a sua fala foi extremamente importante, eu tenho certeza que para todos nós. A ATP se coloca totalmente à disposição para qualquer tipo de discussão sobre esse assunto. Meus parabéns aí pela sua apresentação. Obrigado. Bia, pegando aí também a deixa do Almirante, né? A BTP também, viu, doutor Gustavo, se coloca à disposição para a conversa, inclusive até essa ação lá atrás foi devida ao valor excessivo, né, e falta de diálogo. Então, nós estamos à disposição dessa conversa, até porque, assim como o regulador faz o AIR, nós fazemos o AIN, né? Análise de impacto no negócio. Então, a gente vê o que é mais interessante em determinada situação e seguimos aquele caminho. Estamos abertos aqui ao diálogo, tá bom? Muito obrigado. Acho que não poderia ter sido melhor a conclusão dessa apresentação. Embora a gente saiba que tenha que melhorar, pelo visto esse caminho já está sendo trilhado. E para fazer uma conclusão junto aos nossos painelistas, eu gostaria de convidar o vice-presidente da comissão, doutor Pedro. Oi, Bia, obrigado. Ainda não vou dar como concluso, não, porque eu acho que vão ter alguns aí que vão puxar a palavra. Eu estou calado aqui também porque eu tive a oportunidade de discutir amplamente toda essa questão com praticamente cada uma das autoridades que está aqui. Até o doutor Gustavo já tinha até antecipado em relação a essa nova modelagem. Agradeço a participação do doutor Gustavo. Eu sei que muito dos comentários foram direcionados à SPU. Realmente, não posso deixar de destacar que é um receio muito grande trazer a SPU novamente como um processo meio para a outorga. E aí eu estou falando da outorga, não estou falando da operação, tá, Camila? E até destacar aqui que até o Fábio comentou em relação à individualização das competências, né? E aí tem muito bem colocado pela Bia também, pela Bia em relação a isso, que em efeitos práticos a cláusula suspensiva ela poderá inviabilizar a irregularidade junto a 2 órgãos, caso ocorra a operação. No momento que a poder concedente do Ministério da Infraestrutura entende pela regularidade do empreendimento sob a ótica portuária, e sim, concordo que isso passa pela titularidade ou do domínio tanto da área do terreno, e aí entra a grande questão da interpretação do que seria o terreno, se é terreno, abarca água ou não. Isso é um dos principais pontos aqui para a configuração da tese jurídica. E aí, infelizmente, a letra deixa aberta aí para essas duas interpretações. Mas acontece que, querendo ou não, até uma das alternativas que eu pensei em propor, e aí até por meio da comissão, seria o início, né, da sessão de uso em paralelo ao contrato de adesão, né, à outorga de autorização da ANTAC. Só que isso, juridicamente, não é possível, porque nós estamos tratando de uma dispensa de licitação do bem público, e falando aqui da sessão de água, né, do espelho d'água, né? Então, na verdade, ali entra muito mais sobre esse formato, o que preconiza a prévia necessidade do contrato de adesão para iniciarmos, infelizmente, o processo de cessão de uso onerosa. Então, isso, infelizmente, não seria, acho que uma alternativa viável. Um dos pontos que eu queria tratar também, aí eu até
doutor Gustavo, e eu sei até, Fábio, que você estava à frente disso na época do Marcos Veloso lá, que infelizmente agora até não se encontra mais na CGDIM, que estava em evolução a revisão da 7145. E aí eu só queria colocar, se vocês pudessem aí, Fábio ou Gustavo, em relação em que pé também está essa revisão da portaria 7145, eu agradeceria. Bom, Almirante, só 2 itens aqui nessa complementação em relação à sua leitura desse espírito dos projetos de infraestrutura portuária, eles abarcarem aqui esse espírito de interesse público ou de utilidade pública, e aí até essa distinção, eu estudei já e careceria até uma belíssima discussão, mas eu queria colocar só 2 temperos nessa vertente, que apesar de serem institutos distintos, nós também temos aqui 2 itens que começam a encaminhar nesse drive, nessa vertente que é de interesse público ou de utilidade pública, que é a caracterização mais recente da atividade portuária como atividade essencial na pandemia. Eu acho que isso expõe ali um pouco mais em relação a esse espírito de interesse público e também em relação à declaração de adequação de conformidade às políticas públicas, que é essa declaração emitida pela Secretaria de Portos, que, ao meu ver, também transparecem, e a ANTAC lê muito nesse sentido, a agência reguladora lê muito nesse sentido, que essa declaração ela chancela o caráter de interesse público que tem aí por trás, de novo, nesse espírito aí que o Almirante Murilo sempre trata e que eu concordo e que eu defendo. Bom, é basicamente isso, agradecendo a todos, só colocando as 2 provocações aí junto ao Almirante, junto ao Fábio, junto ao Gustavo, agradecendo a todos realmente pela paciência e pela disponibilidade, pelas palavras e pela apresentação. Obrigado. Olá, doutor Pedro. Primeiro, quanto à fala aqui do doutor Murilo e doutor Gesualdo, tenham plena certeza que vocês serão convidados, Vocês são peças-chave aí nesse mosaico. A gente precisa, sim, inequivocamente ouvir todo o mercado, Então, vocês vão ser brevemente consultados, com toda certeza. Doutor Pedro, em relação à perspectiva de mudança da 7145, eu quero crer que ela vai ser sustentada pelo próprio movimento que a gente vem a definir como nova modelagem lá do trabalho com a universidade. Porque mais do que discutir uma fórmula, mais do que discutir um método de precificar, porque o drive de entrada foi pelo preço, mas a gente quer mais do que isso. Talvez o mais importante do que um método seja um modelo negocial. E o modelo negocial está presente em todo o ditame da 7145. Então, por certo, a gente faz muito mais sentido, é que a gente espere esse trabalho ser concluído esse ano, não passa disso, porque inclusive tem uma rúbrica específica para isso, não tem como passar para o próximo exercício. Então, a gente vai, com essa sustentação, naturalmente revisar a 7145, com toda certeza, nessa perspectiva da atratividade. Eu quero colocar muito isso em pauta, porque carregar muito nessa tinta, sabe? Eu acho que a gente tem que dar condições para que a coisa se desenvolva. Se a gente acha que o setor privado é uma das alavancas, e notadamente a gente não pode criar aqui entraves, a gente tem que ter uma certa atratividade para induzir essas atividades, aí no caso a atividade portuária, Embora que o olhar das seções onerosas para a SPU, ela não é restrita apenas à atividade portuária, É bem importante dizer isso. Então, todo tipo de exploração náutica, vai ser abarcado aí na perspectiva desse novo regimento. Bia, posso falar um pouquinho, Bia, muito rapidamente? Pode. Eu quero só solicitar novamente para, se tiver algum questionamento do público, para fazer o registro no chat, porque logo após o comentário do senhor vai ser esse o momento. Eu só queria aproveitar a fala do Pedro, porque realmente eu tinha aqui um comentário sobre a declaração de adequação a políticas públicas. Mas como eu achei que eu estava muito avançado, eu não falei, eu tinha passado do meu tempo, porque no parecer há um comentário muito positivo sobre o entendimento da consultoria jurídica do ministro do MINFRA é perfeito. Não tem, é um ato perfeito
efeito jurídico, o processo está em análise, não há por que os efeitos da portaria 1064 atingirem a esse processo. Perfeito. Mas o Fábio sabe que nós estamos tentando convencer a Secretaria de Esportes que uma política é um instrumento muito perene. Ele não pode ser revisto a cada ano. Então, nós achamos que o instrumento da declaração é importantíssimo para você iniciar o processo, para você ter segurança jurídica de que aquele seu processo for em adiante. Mas, aí, de tempos em tempos, quando você quiser uma expansão, quando você quiser uma ampliação de capacidade, quando você quer alguma coisa a mais, você tem que novamente se submeter a uma adequação da política pública. E nós achamos isso totalmente desnecessário e uma fragilidade jurídica muito grande, porque ninguém começa um empreendimento já na sua forma definitiva. Se você faz granel líquido, você começa com 2 tanques, para depois ir para 4 tanques, depois para ir para 10 tanques e tudo mais. Você não pode, a cada processo teu de crescimento, ser submetido a uma política pública. Então, nós queremos, e esse exemplo desse parecer já indica que o prazo que está hoje de 18 meses é insuficiente, porque já ultrapassou. Essa análise já tem mais de 2 anos. Então, nós estamos propondo um prazo maior e, se possível, o sonho, o ideal era nem ter prazo, ter a declaração para iniciar o projeto e depois não ter mais nenhum prazo a ser analisado sobre isso. O segundo ponto, Pedro, o que você falou é importantíssimo, eu esqueci de mencionar, mas a caracterização de essencialidade para a atividade portuária realmente reforça muito o nosso entendimento, e nós já estamos considerando o fato trazido pela MP 945. Tá? Bia, prometo não falar mais, tá? Gostaria de fazer só um questionamento ao doutor Vilaça. Doutor Vilaça, enquanto não finalizados os estudos pela SPU, em parceria com a faculdade, qual a orientação da SPU Central às regionais, às superintendências? Como ficam os processos de cessão, de regularização? Eles estão suspensos? Eles estão tramitando normalmente? O que tem sido feito? Tá, o doutor Alexandre, o que tem sido feito é induzir e fomentar, né, inclusive algumas orientações, umas rodas de encontro com superintendentes, já fizemos 2 encontros com superintendentes, vamos fazer o 3º agora, porque são 27, né? Então a gente faz escalonado, já foram 20 superintendências, mais 7 agora no começo de março, e a gente está colocando isso como uma das políticas presentes aí num plano estruturado chamado SPU+, voltado num plano de alienação, plano de racionalização e o plano de cessão e concessão, que é o que assenta-se essa discussão aqui. Então, respondendo a sua pergunta, a portaria hoje está vigente, né, tanto a fórmula de cálculo quanto a questão da 7145, ou seja, não há nenhuma suspensão, né? Se houver uma demora, aí há de se reconhecer, são os trâmites burocráticos, e aí talvez negativos à nossa própria dinâmica interna, mas não que estejam parados, muito pelo contrário, estão sendo induzidos, né, a fomentarem o quanto antes. Tá? Então, segue o fluxo normalmente. Gostaria de fazer um comentário também, doutor Gustavo, elogiando muitíssimo a sua apresentação e com fé nessa nova modelagem. De fato, o que eu sinto hoje como um calcanhar de Aquiles da SPU é essa necessidade de interação com todas as superintendências, onde eu fico locada em Brasília e eu tenho um contato muito próximo com a SPU Brasília e vejo que tudo aqui é muito claro, né, essa intenção do governo, o entendimento a respeito do contrato e da portaria e da necessidade de atualização e conclusão muito, muito breve dos processos, mas quando há necessidade de interação com as superintendências, principalmente nesse período de pandemia, isso é praticamente impossível, né? Então, eu não sei se o senhor teria condições de colocar um pouquinho para a gente esse panorama interno das superintendências,
mas caso as partes tenham dificuldade no tratamento para obtenção da conclusão processual, obtenção de atualização de processo, enfim, despacho, existe alguma forma de a SPU Brasília ajudar? Ou, enfim, qual é a recomendação para que todos juntos consigamos ter essa breve conclusão dos processos? Tá, doutora Beatriz, de fato, esse momento pandêmico, né, por assim dizer, ele piorou um pouco a situação em algumas superintendências, especificamente. Todas elas estão em trabalho remoto, a grande maioria, né, ou seja, uma ou duas ou três já estão numa atividade presencial. Mas a sua pergunta a gente pode tratar no caso a caso, ou seja, como a nossa orientação aqui é uma orientação geral a todas as superintendências para induzir, para fomentar esse instrumento, ou seja, a cessão onerosa de espelho d'água existe e tem que ser levada a termo, no que cabe à SPU, tá certo? Qualquer dificuldade que seja verificada na ponta, né, automaticamente não há nenhum óbice que esse assunto seja vertido aqui para a unidade central e a gente vai tratar pontualmente, com os mesmos contatos, as mesmas pessoas aqui que você já tem internamente, inclusive o meu agora, a partir de então, né, sem qualquer problema. E a gente internamente aqui discute e tenta dar celeridade ao processo. Perfeitamente, obrigada. Bom, eu não vejo aqui o apontamento de nenhuma questão adicional. Eu gostaria de abrir a palavra se alguém quiser fazer a conclusão, para nós passarmos, então, para o encerramento desse evento. Palavra para nós painelistas, é isso? Então, por favor, fazer muito brevemente o uso da palavra aqui. Queria mais uma vez agradecer o convite, parabenizar o ABDF por mais esse evento. De novo, para a gente é sempre importante fazer essas reflexões. Estamos à disposição, como o Gesualdo colocou, a gente tem buscado realmente discutir e certamente daqui surgirão novos debates, aprofundamento desses debates e vamos tocar. Só um último comentário pontual. Não posso me furtar também a comentar o que o Almirante falou, que na ótica dele, o ideal seria que a declaração de adequação fosse ad eterno, né, não tivesse validade. E aí até a gente comentou ontem, mas eu vou compartilhar com todos, eu não posso concordar com isso nunca, né? Dizer que a declaração de adequação é eterna é como dizer que o nosso planejamento portuário está estanque. Como eu sei que o planejamento é dinâmico, então essa declaração, que como o nome fala, é de acordo ao planejamento e às políticas, então ela necessariamente tem que ter uma vigência. Agora, que ela pode ser ajustada quanto ao que está hoje, o que pode ir, não tenho dúvida nenhuma. Mas a gente tem que ter sempre em mente que a declaração, de novo, na nossa ótica, é talvez o ponto mais importante do fluxo de autorização de um novo terminal privado. Então, por isso, ele tem que ser feito com muito cuidado, está longe de ser um instrumento cartorial, enfim, e por conta disso, eu, tecnicamente, não posso concordar nunca que seja um instrumento com vigência ilimitada. Mas, nessa linha, discutir a validade adequada dela, é óbvio que a gente também vai entrar nesse mérito e vai trabalhar. Mais uma vez, obrigado a todos, parabéns pelo debate, parabéns pelo Gustavo, pelas palavras muito sóbrias, muito elucidativas para a gente também. E, Gustavo, você não precisa falar, mas você sabe disso, a Secretaria está à sua disposição para que a gente possa trabalhar juntos e sei que é interesse seu também, como é nosso, melhorar e aperfeiçoar esse fluxo de autorizações. Obrigado a todos, pessoal. Grande abraço. Eu também queria agradecer o convite, agradecer a paciência, né, de às vezes escutar o posicionamento da consultoria jurídica, entender os motivos e dizer que também a consultoria jurídica sempre está de portas abertas para a gente conversar, tentar aprimorar, esclarecer, né, e construir, modificar aquilo que é possível. Então, eu agradeço o espaço e contem sempre conosco. Bia, eu vou dar sequência aqui, na mesma sequência que nós iniciamos, eu também vou agradecer
Vou cumprimentar mais uma vez o nosso presidente, a nossa presidente, o nosso vice-presidente da comissão, trazendo sempre temas extremamente importantes para a comunidade portuária. E contem sempre comigo nessa participação aqui. Eu senti falta hoje aqui do Povia, que sempre era o grande ponto comigo, de ponto e contraponto comigo, que a gente discutia muito isso. Então, hoje eu vou pegar o Fábio Lavor como meu contraponto, entendeu? Então, obviamente, que eu não concordo com ele, porque se eu tenho um prazo de vigência de 25 anos, o ad eterno meu é 25 anos, é o prazo de vigência do contrato que eu assinei. Por que a cada 3 anos, se eu quiser fazer um novo investimento lá, eu tenho que me submeter a isso? Entendeu? Por isso é que a ATP não concorda com esse posicionamento, mas, obviamente, é uma posição da ATP e a secretaria terá a sua, mas eu tenho certeza que nós vamos chegar a um ponto de equilíbrio nessa discussão toda que nós estamos fazendo, que vai atender a todos nós. Muito obrigado, cumprimento a doutora Camila também pelas explicações, cumprimento o doutor Gustavo também, agradeço, e o meu amigo Gesualdo também, porque sempre complementa, a gente atua de maneira complementar, a gente envolve tudo isso, se bem que ele gosta mais de arrendamento do que de TUP, mas eu não posso fazer nada. Gosto é gosto, né? Eu não posso fazer nada. Muito obrigado. Muito obrigado, Bia. Concordo com todo mundo, discordo do Almirante, que falar que só gosta de arrendamento. Meu coração de mãe é BTP. Coração de mãe é BTP, né? Como eu disse, 34 TUP, 78 arrendamentos e 3 ETCs, né? Então, é um universo muito grande, muita discussão. A BTP é isso, é o diálogo. Presidente Bia, parabenizo aí por mais esse evento, sempre um grande evento aqui na OAB. O vice-presidente Pedro Neiva também, parabéns aí pela essa organização. Agradeço aí a participação, poxa, bastante transparente, né, bastante adequada do nosso querido aí Gustavo, né, também da representante da Camila, e do nosso querido Fábio Lavor. Tá? A BTP está aqui aberta, Bia, a todos esses debates. A gente faz parte aqui também, né, dessa comissão. Eu tenho andado meio sumido um pouco, mas esse ano comprometo a estar mais frequente aqui, para não perder essas grandes oportunidades. Muito obrigado a todos. Eu também ressalto aqui a minha alegria, né, de poder participar, um privilégio, na verdade. Agradeço a oportunidade. Como eu falei inicialmente, estamos num momento de reestruturação interna. Eu coloquei no chat aí meu contato, celular, e-mail. Por certo, alguns assuntos possam ser, né, desdobrados internamente com outros pontos focais, mas com toda certeza esse tema não vai passar em branco na SPU nesse ano. A gente vai chegar ao final do ano numa outra perspectiva, com toda certeza. Agradeço a todos e parabenizo a doutora Beatriz aí pela condução aí de toda a plenária. Boa noite a todos. Muito obrigada. Gustavo, eu não verifiquei aqui no chat as informações, só se realmente quiser colocar. É que ele passou para mim aqui, doutor Gustavo. Perfeito. Tem que colocar para todo mundo aí. Se quiser. Pode ser perigoso. Então, como é que eu faço aqui? Para todos, né? Exato. Everyone, ok. Então, vou pôr. É o José.Vilaça, tá? O meu nome internamente na SPU é Vilaça, que é o meu sobrenome, né? Então, o nome que eu sou conhecido aqui internamente é Vilaça, tá? Eu vou colocar o e-mail e o telefone. Vilaça com 2 L's? Com 2 L's, perfeito, C cedilha. Melhor não colocar o telefone, hein? Põe sim. Olha, o pessoal está na experiência própria falando. Se fosse perene a caracterização do local, quando eu quisesse daqui a 100 anos estacionar meu disco voador, estava proibido. É isso aí, Giovanni. Um dia a gente chega lá. Bom, caminhando aqui para a conclusão de mais um evento, que não seria tão brilhante sem a participação dos senhores, o nosso público realmente é muito seleto. Eu agradeço a presença de todos os membros e convidados, principalmente dos painelistas.
Agradeço também o envio de sugestões para a nossa reunião do próximo mês e ficamos à disposição. A diretoria gostaria até de frisar que este ano vai ser o encerramento desta diretoria, tá? Possivelmente, não sabemos, haverá uma recondução da comissão. Essa comissão em Brasília ela foi criada há pouquíssimo tempo, foi uma tarefa árdua e de muito sucesso numa condução do então presidente, o Dr. Pedro, e para a gente fazer com que ela seja perene aqui em Brasília, o essencial é contar com a atividade e com a presença dos senhores. Então, muito obrigada, desejo uma boa noite a todos e nos vemos na próxima reunião. Até mais. Ana.